Obrigado pela dica, Fabrício. Estamos aí já no ar da nossa live aí sobre saneamento básico, né? Vamos colocar o tema aqui na tela. Quero agradecer a todos aí pela presença, ao nosso amigo Fabrício de Jesus, nosso amigo Rubens, que é de aqui de Moreira César, né? Grande amigo do coração aqui do nosso querido distrito de Pindamonhangaba, e o nosso querido amigo Leonardo Aurélio, aqui também participativo das redes sociais aí com a gente, no Pina Cidadã e entre outros grupos aí. Eu agradeço a presença de todos, né, pela participação, por querer aceitar o convite, por estar comigo nessa data de hoje, para falar de um tema muito importante que eu acho, que é a questão do saneamento básico do Covid-19. Né? Muitas pessoas não entendem a importância, acho que uma das maiores problemas que o Brasil tem, um dos maiores problemas de saúde, de meio ambiente que o Brasil tem, é a questão do saneamento básico. E, às vezes, muitas pessoas não levam muito a sério isso. Eu acredito que é um tipo de obra que fica debaixo da terra, muitas vezes, e ninguém está vendo, não chama atenção, mas chama atenção, muitas vezes, quando vai na televisão e vê aquele rio de esgoto correndo, e algumas pessoas se sensibilizam, né, se sente empatia pelaquela cena, e outras não. Então, a gente vai discutir o porquê que tudo isso acontece. Né? Temos aqui várias pessoas jovens, né, mas que são, dizer assim, especialistas do assunto e também têm opinião própria sobre o tema. Então, eu queria que cada um se apresentasse aqui na data de hoje e desse um pouco da introdução, né, quem é você. Então, primeiramente, vamos começar com o nosso amigo Leonardo Aurélio, que está aqui do meu ladinho aqui, ó. Depois com o meu amigo Rubens Filho lá, e por último, nosso amigo Fabrício de Jesus, que está grudado em mim quase em todas as lives aqui, né, Fabrício? Então, desde já, boa noite. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço aí. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao Gustavo por ter me convidado para participar da live, né? E, bom, meu nome é Leonardo Aurélio e eu sou recém-formado em Biologia e eu estou aqui para tentar agregar algo, principalmente sobre o básico do que o coronavírus vai ter a ver com o saneamento básico, o que ultimamente tem sido falado aí nas mídias, e sobre esse assunto que é tão importante, né? Está bem na nossa realidade no momento. Bom, boa noite. Eu sou o Rubens, sou jornalista, mestre pela USP aqui em São Paulo em sustentabilidade e saúde pública. Eu também trabalho numa instituição que fala sobre saneamento básico, Instituto Trata Brasil, é uma das maiores instituições do Brasil que fala sobre o assunto. Nessa organização, eu coordeno a comunicação. Hoje, nesse convite do Gustavo Totter, eu vim comentar um pouco sobre a perspectiva do setor do saneamento, como é que está a partir de agora, com a aprovação da nova legislação nacional, e falar um pouco também sobre o cenário do Vale do Paraíba, que eu acho que é um dos maiores interesses hoje da live, a gente comentar um pouco sobre os dados de Pindamonhangaba e das cidades adjacentes. Enfim, estou à disposição para esse bate-papo. Bom, sou o Fabrício, prazer aos convidados aí pela disponibilidade, né? Eu sou formado em Engenharia Ambiental e Sanitária, acho que formei em 2009, ó, faz tempo, hein? Ficando velhinho já. Atuei sempre na área do órgão público, né? Então tenho um pouco do know-how de conhecimento aí da transmissão e proliferação das doenças pelo saneamento, a base de saneamento, né? E vamos discutir as leis que rege o município no questão de saneamento aqui com o demais tema aqui hoje. Muito prazer a todos e obrigado aí pela disponibilidade do convite. Então, amigos, vamos lá começar, né? Estou vendo que estou recheado de especialistas aqui hoje à noite, né? Isso é gratificante, que o papo enriquece o papo nosso aqui sobre o tema que é tão importante no Brasil e no nosso município. Mas eu queria muito que o Rubens iniciasse o papo,
vamos fazer uma introdução aí que às vezes os nossos convidados que estão participando da nossa live não entendem o que é o saneamento básico e qual a sua importância do saneamento básico no nosso Brasil, no nosso estado e no nosso município. Por que ter saneamento básico, Rubens? Legal, Tótaro, vamos lá. Bom, saneamento básico, ele é, no Brasil, tá, diferentemente do que outros países, é um conjunto de 4 serviços. Então, quando a gente fala de saneamento básico, aqui no Brasil, a gente está falando de abastecimento de água, a gente está falando de coleta de esgoto e o tratamento, né, que é uma coisa só. A gente está falando de drenagem da água pluvial, ou seja, a drenagem urbana, que são as águas da chuva, e os resíduos sólidos, né, que são as destinações dos nossos lixos. Então, quando a gente fala saneamento básico, a gente está falando desses 4 temas. Eu, há 7 anos, eu sou jornalista de formação, como eu comentei agora no início, há 7 anos eu estou aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, para falar sobre saneamento básico dentro de uma instituição que é especialista no assunto, que é o Instituto Trata Brasil. E nessa instituição a gente sempre fala de água e de esgotamento sanitário, a gente não fala de lixo, a gente não fala de drenagem urbana, que são outras 2 vertentes do saneamento tão importantes quanto mais que existem outros especialistas mais gabaritados, né, para falar do assunto. Bom, um resumo geral do saneamento básico no Brasil, nós temos aí uma lei de 2007, que é a 11445, quem quiser depois procurar, é uma lei nacional, na época ela foi promulgada justamente para que o Brasil avançasse no assunto. Então é muito importante a gente falar que o saneamento básico no Brasil, ele ganhou uma notoriedade, ele ganhou um avanço em 2007. É muito pouco tempo. Diríamos que a lei do saneamento no Brasil, ela é um adolescente ainda, tem 13 anos, né? Mas de 2007 para cá, muito pouco se resolveu, assim como de 2007 para trás. Se a gente olhar também a década de 90, 80, 70, o Brasil pouco avançou em relação ao saneamento básico. Então, por isso que veio essa lei em 2007, para definir algumas coisas muito importantes, viu, Tótaro e amigos aí que estão acompanhando, Fabrício, Leonardo e quem está com a gente na live. Uma das coisas muito importantes que a lei definiu, lá em 2007, isso também já tinha na Constituição Federal, mas ficou mais claro ainda na lei, quem é o responsável do saneamento básico? Essa é a pergunta que todo mundo tem que fazer. Quem é o responsável, né? Eu já tive a oportunidade, felizmente, de andar a muitos estados e muitas cidades do Brasil, dando palestra, falando sobre o assunto, participando de audiências públicas em câmaras, em Assembleia Legislativa, até mesmo também já tive a felicidade de participar de reuniões no Congresso e no Palácio da Alvorada. As pessoas, elas têm uma dúvida muito grande sobre o responsável. O responsável pelo saneamento então, a empresa que fornece o serviço. Então, dando um exemplo mais claro, Pindamonhangaba, que tem o serviço operado pela Sabesp. Fica na cabeça do povo de Pinda. Mas é a Sabesp a responsável ou não? Não é a Sabesp a responsável. Então, a lei de 2007, eu acho que ela veio para sanar a dúvida de uma maneira geral. E, assim, a resposta definitiva o responsável pelo saneamento é o gestor público municipal. Em outras palavras, é o prefeito. Então, é o prefeito de uma cidade que é o responsável pelo saneamento básico. Obviamente, a gente tem aí empresas como a Sabesp operando em Pinda, em Taubaté, São José, outras cidades do Vale do Paraíba, mas elas são prestadoras de serviços, tá? É como o nosso celular, é como a Vivo, a Claro, a Oi, a TIM, a Nextel, seja lá qual operadora você tem, o responsável pelo serviço não é bem essa operadora. Existe uma agência no Brasil que é responsável, por exemplo, né? Eles são os responsáveis por operar o sistema. Então, a lei deixa muito claro que o operador do sistema, no caso a Sabesp, que é o caso de Pinda, ela é o responsável por fornecer o serviço de melhor qualidade, ela tem que fornecer o serviço para todos os bairros, ela tem que ter uma tarifa justa, isso tudo é responsabilidade dela. Mas não é responsabilidade dela, por exemplo, fazer um plano municipal de saneamento. Isso é uma responsabilidade do prefeito. Não é responsabilidade, por exemplo, da Sabesp, ela mesmo se definir como operador do município. Ou seja, se hoje o prefeito de Pinda achar que a Sabesp não deve mais operar em Pinda, ele tem toda essa liberdade de escolha. Lógico, ele vai ter que passar pela Câmara de Vereadores, ele vai ter que
enfrentar resistências políticas, que faz parte do processo do Brasil, mas ele tem essa prerrogativa. Então, está na mão do prefeito de Pinda, por exemplo, querer continuar com a Sabesp. Ele não tem essa obrigação, embora exista um contrato de programa, a gente até pode falar isso mais para frente, para eu não me alongar muito aqui, não tomar muita palavra. Existe um contrato estabelecido entre a Sabesp e o município de Pinda, mas não é obrigação exatamente do prefeito ficar com a empresa só porque é a Sabesp. Ele pode, por exemplo, ele pode criar uma empresa da cidade, e Pinda teve uma empresa da cidade antes de 1975, então há muitos anos atrás Pinda tinha o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e aí em 1975 foi delegado para a Sabesp, então desde 1975 a Sabesp opera em Pinda, por conveniência, obviamente, por contratos, por acordos com a prefeitura, ou a prefeitura de Pinda ela pode abrir um processo e chamar uma empresa privada, como o Guaratinguetá fez. Guaratinguetá, desde 2008, tem, pelo menos o serviço de esgotamento sanitário de Guaratinguetá é de uma empresa privada. A prefeitura, ela só fornece a água e a Sabesp, ela não tem nenhuma ligação ali com os serviços de água e de esgoto de Guaratinguetá. Como várias outras cidades do Brasil já fizeram, Tótaro. Várias outras cidades do Brasil já delegaram o serviço para a iniciativa privada também. Então, isso é uma escolha do prefeito. Então, só para resumir um pouco do que é o saneamento, e por fim, só para terminar, o problema hoje do saneamento no Brasil é muito grave, tá? Pinda não enfrenta esse problema, felizmente, depois eu comento dos números se vocês quiserem, mas a gente tem aí 35 milhões de pessoas no Brasil sem acesso à água, é muita gente sem acesso à água no Brasil, e a gente tem 100 milhões de pessoas no Brasil sem acesso à coleta de esgoto, que são pessoas realmente morando em residências que não têm uma coleta de esgoto por rede. São pessoas que moram em residências que estão ou despejando esgoto direto na natureza, ou que tem uma fossa séptica, que nem sempre é o melhor jeito de se fazer saneamento, tá? Existe toda uma regra, o Fabrício aí, que é engenheiro sanitarista, até pode falar melhor do que eu, existe uma regra para você fazer uma fossa, não é simplesmente abrindo um buraco e jogando os dejetos ali. Então, a situação do Brasil, de maneira geral, em relação ao saneamento básico, é muito, muito preocupante. Não é a situação de Pinda. Pinda, felizmente, é uma cidade que tá com os indicadores melhores, muito melhor do que o resto do Brasil. Você fez uma boa introdução aí, só para deixar claro, vamos lá. Saneamento básico, ele abrange um tripé aí, né, que é a coleta de lixo. Você me corrija se eu estiver errado, hein? Coleta de lixo, são 4 aí, a entrega de água potável, 4. A entrega de água potável e a coleta de esgoto, e qual que é o outro? Drenagem urbana, que é o manuseio da água da chuva. Água fluvial. Entendi. Fabrício, pegando como princípio que o Rubens falou e alguns números que a gente prestou atenção aí, na sua opinião, ou até mesmo você pode responder aí o que ele apontou, como que constrói, quais são os critérios para construir uma fossa séptica, né? Considerando que aqui em Pindamonhangaba temos muitas casas de construção irregular, ainda mais na zona rural, que interfere diretamente na poluição dos rios Piraquama e Ribeirão Grande. Queria que você, na sua fala aí, abordasse um tema muito importante, que é os 4 pontos aí do saneamento básico, e essa questão que as casas irregulares também podem influenciar nos dejetos irregulares que são despejados nos rios municipais. Muito bem explanado aí a introdução do Rubens, né? Mas, assim, a parte de saneamento, né, foi até um tema do meu trabalho de conclusão de curso aqui, né, que eu fiz mapeamento ali no bairro do Piraquama, né? E ali eu identifiquei muitas áreas que não tinha um tratamento adequado, né? Ou seja, era jogado in natura, né, diretamente, ou no rio, né, ou simplesmente cavavam-se os buracos e jogavam ali como uma fossa, mas a proliferação ali que temos ali de doença é muito, muito grande lá em época, né, uns 11 anos atrás, depois eu não acompanhei mais. Por que eu digo isso?
Porque quando você joga um dejeto in natura, sem um devido tratamento, ele vai fazer a percolação no solo, né? Então, a demanda bioquímica ali que você está descarregando ali no solo, né, se você não depurar ela, né, ou seja, não quebrar as partículas antes de jogar ela, né, ou in natura ou diretamente no rio, ela pode proliferar ali a transmissão das doenças. Né? Quando eu fiz o projeto, né, para algumas áreas do Piraquama, o tratamento mais adequado que a gente viu ali era o tanque séptico, né, que primeiro seria o primário, né, onde você teria todo o dimensionamento correto, né, de um tanque, todo ele era impermeabilizado no solo, né, para depois passar por uma decantação, que era como se fosse um tipo de filtro, né, que era várias camadas de pedras de brita, então ali você teria pedra 1, 2, 3, 4, para quê? Para quebrar as partículas ali da percolação em solo, para depois passar para um outro sistema, que aí sim era infiltração, né? Então, ali que eu pesquisei nas casas, não tinham esse tipo de tratamento, era geralmente jogado direto. Em época, havia a prefeitura, acho que ela tinha feito um plano lá de conscientização com tambores de PVC, com o povo ali, que era mais humildes ali na residência ali, né? Mas, porém, não era tão adequado, né? Então, assim, o que falta ali, na verdade, nessas áreas mais, digamos assim, que não tem a empresa, né, a concessionária que está ali para levar o tratamento e saneamento, mas é a parte estrutural do município em conscientizar, em como fazer, né, como agregar estrutura para esse povo, porque ali é claro e é notório que temos muitas crianças e pessoas que não têm tanto conhecimento, e as crianças, o que elas começam a fazer? Vai ali no rio, nada, brinca ali perto, né, do escoamento ilegal ali, né, indevido, e aí acaba contaminando elas, né? Então, é um assunto aí bem legal, eu adoro essa parte de saneamento, eu acho que esse papo aqui vai até umas 11 horas da noite, se a gente deixar, hein? Mas, assim, o Leonardo, ele é biólogo, né? Então, acho que esse tema de depuração da demanda bioquímica ela é tão importante, né, para a prévia do tratamento, que isso é o mais impactante para quando a gente fala de saneamento. Leonardo, meu amigo Leonardo, eu queria a sua opinião sobre a introdução aí que os meninos falaram aí, na sua área de biologia, né, a questão da importância do tratamento dos resíduos, né, também da importância de ter uma água potável. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, né, ultimamente eu tinha andado com meus amigos aí, ambientalistas aí, né, e muitos deles, o Rubens pode, eu, o Fabrício também pode dar opinião, muitos deles hoje não sugerem mais beber água de nascente. É melhor beber água da Sabesp que beber uma água de nascente, entendeu? Então, eu queria saber, Leonardo, né? Claro, você pode responder o que o Fabrício falou aí, também na questão da importância, dentro da sua área, do seu conhecimento, na questão do poluente sendo jogado no rio, e muitas crianças e muitas pessoas vão com frequência, né, tirar um lazer, por exemplo, no rio Ribeirão Grande, no rio Piraquama, né, isso daí, na minha opinião, pode causar dano à saúde, claro, da pessoa ingerir ou da pessoa se molhar, né? E a gente teve relatos no verão passado que várias pessoas foram parar no pronto-socorro e ingerir a água do rio Piraquama e Ribeirão Grande. Queria a sua opinião sobre o tema, né? A explanação que eles fizeram aí foi bem interessante, muito boa, e realmente isso. Eu também não aconselharia ninguém a tomar água de nascente hoje em dia. Na verdade, nunca se deveria fazer isso. Por mais que a gente pense que é uma água pura, a água tem bactérias, vírus, poluentes, não são poluentes, né, mas são dejetos de animais e outras coisas que naturalmente já contaminam a água. Então, isso não é uma boa ideia você fazer isso. É sempre interessante ferver essa água, qualquer outro tipo de esterilização, pelo menos, para você ter uma água saudável. E sobre
jogar, né, as empresas, ou até mesmo as casas, né, que não possuem encanamento e jogam isso diretamente no rio, pode causar, além das doenças que você citou, né, as pessoas vão se banhar, vão acabar ficando doentes, mas também dá problemas ambientais como a eutrofização, né, que é o excesso de nutrientes naquela água, gera uma proliferação de algas e bactérias que vão consumir todo aquele nutriente do lugar, destruindo a fauna, por exemplo, daquele rio, por exemplo, se tem peixes lá, aquelas bactérias, algas vão consumir todo o oxigênio da água e vai acabar matando tudo que tem lá. Então, isso é também uma preocupação da área da biologia que a gente implica muito no saneamento básico, que essa água, depois que passa pelo tratamento, tem que ser descartada corretamente. Só pegando o gancho quando ele falou aqui, Leonardo, quando você fala dessas algas, a gente está falando das macrófitas, né? Só para quem não conhece as macrófitas, é só ir no rio, na ponte do rio do Paraíba do Sul, é aquela ilha de algas que fica ali entre os pilares, aquilo ali é a macrófita, porque é a quantidade excessiva de micro-organismos na água, né? Então, prolifera a essa ilha, né, essa civilização, digamos assim, de algas que ficam se instalando, tirando todo o oxigênio da água. Muito bem lembrado, Leonardo. Exatamente. E a gente vê essas então, algas vocês estão lá... me dizendo que... Então, Leonardo, só uma introdução, só para mim ver se ficou claro. Então, se eu ver um rio cheio de mato, um rio cheio de mato, é sinal que esse rio está recebendo, pode ser sinal que esse rio esteja recebendo dejetos de esgoto irregular, é isso? Não necessariamente. Ou tem nada a ver? Não necessariamente. Não são somente, né, essas macrófitas, e elas não se proliferam da margem dos rios, né? Ela não vai sair da margem do rio, se você vê um rio cheio de mato, aquilo não quer dizer que aquilo quer dizer que a mata ciliar está protegendo bem o rio. Mas a macrófita ela vai ficar meio que flutuando lá. Além de outras algas que elas não... A gente tem aquela impressão da alga, tem aquele talinho e a folhinha da alga, né? Mas elas também podem ficar flutuantes, podem ser algas que parecem colônias de bactérias, por exemplo, também. Aquela espuma que você vê no rio também, às vezes, é resultado do metabolismo dessas algas, e você vai acabar tendo um consumo do nutriente, do oxigênio que tem naquele rio, e todos os organismos que dependem disso não vão conseguir fazer o seu metabolismo normal, né? Então, o peixe que precisa respirar lá o oxigênio que está na água, se essas algas consumirem todo o oxigênio, o peixe morre afogado. Interessante, o peixe vai morrer afogado se você tiver um rio eutrofizado, por exemplo. É por isso que a gente vê aquele monte de rio boiando, um monte de peixe boiando no rio, quando falam que o rio está poluído. É aquilo que acontece, é peixe morrendo, né, entre aspas, afogado, porque ele ficou sem oxigênio, por conta do consumo do oxigênio da água. Eu cheguei a ver isso no Bosque da Princesa. Antigamente, o Bosque da Princesa tinha as tilápias lá, né, cheio de peixe lá, e chegou um belo dia, as tilápias tudo de barriga para cima, meu camarada. Como você disse, as tilápias morreram afogadas, né? Mas, dando continuidade aqui, eu queria saber do nosso amigo Rubens, né? Aí, o Rubens, a questão do saneamento aí, você falou que é 4 tópicos, né? Todos interligados. Não adianta eu falar, muitas pessoas falam saneamento básico e já pensam em esgoto, só esgoto. Mas, na verdade, são assuntos interligados de extrema importância. Uma pergunta aqui, a Marilda Bordon, por exemplo, ela fala como que ficou a questão do aterro sanitário. Não, o Leonardo, que é biólogo, eu falo isso também tem noção, dependendo do nosso aterro sanitário, se ele estiver super saturado, né, super cheio, ele começa também a interferir no solo, consequentemente, né, entra no solo freático e, posteriormente, nas águas que futuramente a gente possa vir beber. Considerando que pinda a captação dela do rio Paraíba, então, provavelmente a gente depende de uma cidade vizinha despejar os seus dejetos adequadamente para que futuramente a gente possa estar bebendo uma água boa também, né?
apesar que capta do Paraíba e faz o tratamento. Queria saber, Rubem, se aí na onde você trabalha, na sua visão, existe uma solução para que nós, né, assim, os políticos, entendam a importância de um projeto integrado do saneamento básico, né? Que o governo federal agora, no mês de julho de 2020, sancionou, né, o marco de saneamento básico, que ele coloca, né, algumas metas, por exemplo, até 2033, né? Meta de 99% de água nas casas das pessoas, 99% de água tratada nas casas das pessoas. Queria saber se, na sua opinião, existe uma solução para isso, se a gente consegue cumprir essas metas, já que você está aí no dia a dia, na labuta, no dia a dia, vendo cidades diferentes. Pindamonhangaba, como você falou, está muito acima de outras cidades na questão do saneamento básico. Mas a gente peca ainda em algumas construções, loteamentos construídos de maneira errada, né? Sem as licenças ambientais, os devidos cuidados, planejamentos urbanos que toda cidade precisa. Queria saber se tem solução de discutir de maneira integrada a questão do saneamento básico no Brasil. Tá, vamos lá, Tótaro. Você comentou de aterro, né? Não é muito a minha área, talvez o Fabrício pode até comentar melhor do que eu. A única informação que eu tenho de aterro em Pinda é que a vida útil, né? O aterro ele tem uma vida útil e a vida útil do aterro em Pinda já se esgotou pelo menos por 4 anos. Mas não é muito meu tópico aqui, então até para não soar muito irresponsável da minha parte, eu deixo para o Fabrício, se ele tiver alguma informação, depois ele complementa, principalmente sobre o aterro de Pinda. Bom, você comentou sobre a nova legislação do saneamento básico, né, que foi aprovada pelo Congresso agora em junho, na verdade, e no mês de julho o presidente Bolsonaro acabou sancionando com alguns vetos. Esses vetos ainda eles vão ser apreciados pelo Congresso, né, existe um forte movimento para que esses vetos eles sejam derrubados novamente, né? E a instituição para a qual eu trabalho, nós ficamos 2 anos em Brasília participando dessa discussão, desse novo momento do Brasil da legislação, né? Como eu disse, né, para quem entrou agora na nossa live, Pinda é uma ilha muito boa de acesso à água, acesso à coleta e tratamento de esgoto perto do resto do Brasil. Então, assim, os números que eu tenho aqui, né, são números do governo federal, não são números meus, tá? Antes que alguém me critique depois lá na caixinha de perguntas, não são números levantados por mim, são números do governo federal, mostram que Pinda tem 100% da população com acesso à água potável, 98% da população tem acesso à coleta de esgoto, então ainda tem 2% da população que não é contemplada com coleta de esgoto, e 93% do esgoto gerado em Pinda é tratado. A gente tem que tomar cuidado com essa informação, Tótaro, porque assim, é muito comum você ver, não só a Sabesp, como qualquer outra empresa de saneamento, em qualquer outro lugar do Brasil, dizer o seguinte, não, mas eu trato 100% do que eu coleto. Tá, legal, isso é importante, mas a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre tratado sobre o volume de água consumido. É muito importante a pessoa que está assistindo a gente entender que a partir do momento que ela entra água na casa dela, então entrou água para ela lavar louça, lavar os alimentos, tomar banho, lavar roupa, né, para o dia a dia, 80% dessa água que entrou, ela vai virar esgoto, ela vai para o ralo. Então, diríamos que essa água ela deveria ser tratada, ela entra na contabilidade de tratamento. Então, aqui em Pinda, segundo os dados do governo federal, são 93% do volume tratado. É um número bom, é um número alto. Para vocês terem uma ideia, a média do Brasil é 46, é muito pouco. A média do estado de São Paulo é 64, é pouco também, né? O estado de São Paulo é o mais populoso do Brasil, 44 milhões de pessoas, quer dizer, acho que a gente até passou, já está perto de 50 milhões de pessoas. Então, a média de Pinda é muito boa, né? Ainda tem uma porcentagem que não é tratado, que precisa ser revisto. Eu não saberia dizer agora, para quem está acompanhando a gente, aonde não é tratado e aonde não é coletado. Isso é uma informação que só a Sabesp e a Prefeitura de Pinda tem. Até onde eu fiz uma busca agora há pouco, Tótaro, antes de a gente entrar, eu vi uma entrevista dada pelo diretor regional da Sabesp de Pinda, agora março, abril, no comecinho da pandemia, ele deu uma entrevista
para um portal de Pinda, dizendo que existe 2 bairros em Pinda que tem uma resistência muito grande de coleta de esgoto, que é o bairro do Xangri-Lá, e o outro bairro, que agora eu não me lembro, que eu estou até descendo a matéria aqui, ele até falou o nome, eu acabei esquecendo, mas depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. São 2 bairros, então, que nessa entrevista dele, ele disse que não tem. Achei, Xangri-Lá e Solo Rico. Eu não conheço o bairro Solo Rico, não sei onde fica, se vocês puderem depois até me ajudar. Faz 7 anos que eu não moro em Pinda, acho que eu já me fugiu o nome desses bairros novos. Goiabal, o Vale das Campinas, conhece? Conheço. Então, é para aqueles lados lá. Tá, então tá bom, obrigado, me ajudou. Segundo essa entrevista dele, Xangri-Lá e Solo Rico não tinham coleta de esgoto por uma resistência da sociedade. De novo, eu não sei se é verdade, eu não sei até que ponto que isso realmente pode ser concreto, mas isso tem a ver com a sua pergunta sobre a nova legislação do saneamento, que é o novo marco legal. Segundo essa entrevista dele, ele disse que as pessoas, na verdade, não estão se conectando na rede, e é um problema muito grave que tem no Brasil inteiro, não é um problema só de Pinda, não, é um problema do Brasil mesmo, sabe? É assim, a empresa passa a tubulação, né, a tubulação de coleta de esgoto, e é uma decisão de cada morador se conectar, é uma decisão dele, ele não é obrigado a se conectar. Existe uma punição, a não conexão? Existe, mas, honestamente dizendo, no Brasil, essa legislação da punição, ela não funciona. Então, assim, o morador, ele acaba escolhendo se ele vai se conectar ou não vai. Então, nesses 2 bairros, citado pelo diretor aí da Sabesp de Pinda, ele disse que esse é um grande problema. Talvez esses 2% da população de Pinda que não tem coleta de esgoto, talvez seja lá. Eu não sei dizer para vocês se realmente é lá. A Sabesp e a Prefeitura deveriam dizer isso para nós. Bom, o que essa nova lei fala? Eu vou também sintetizar, porque é legal aí ouvir mais o Fabrício e o Leonardo, o conhecimento que eles têm. Primeiro o seguinte, essa lei, agora aprovada, ela obriga o morador a se conectar na rede, ele não tem mais escolha. A partir do momento que ele não quiser se conectar na rede de esgoto, ele vai sofrer alguma sanção. Já existe, como eu disse, mas agora é uma lei federal. Antigamente era a lei do município. Então, era uma lei de Pinda, certamente tinha uma lei na cidade que obrigava o morador. Agora é uma lei federal. Uma outra coisa, Tótaro, muito importante. Pinda renovou o contrato de programa com a Sabesp lá em 2008, ainda na gestão do João Ribeiro. Então, renovou para 30 anos. Então, a Sabesp vai atuar em Pinda até 2038. Porém, quando chegar em 2038, o prefeito que estiver lá em Pinda, nesse período, ele não vai poder mais fazer uma concessão automática para a Sabesp. Ele, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer uma licitação. Então, a Sabesp vai concorrer com empresa privada, vai concorrer com empresas de outros estados, coisa que não podia no Brasil antes. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. A Sanepar. Sanepar é uma empresa do estado do Paraná. Se a Sanepar quiser entrar no estado de São Paulo e participar de concorrência de municípios no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, seja lá onde ela quiser, ela pode. Assim como a Sabesp. A Sabesp agora, ela vai poder participar de licitação, por exemplo, em Volta Redonda, que é aí do nosso lado. Vai poder participar de licitação em Barra Mansa, em Resende. Então, a partir de 2038, isso vai mudar bastante no Brasil, as cidades vão ter que fazer uma escolha de licitação. Não é mais uma renovação automática, tá? Isso a lei mudou, isso vai mudar muito com as cidades lá na frente. Eu diria assim, para Pinda, isso não muda nada agora, absolutamente nada, mas lá na frente muda. E uma última coisa que eu queria comentar, você estava falando sobre regionalização, sobre blocos e tal, né? Então, assim, o Vale do Paraíba, de uma certa forma, ele já é bem atendido por água, ele já é bem atendido por coleta de esgoto e tratamento. Até porque mais da metade do Vale do Paraíba, ele é atendido pela Sabesp. E a Sabesp, gostamos ou não, achamos defeitos ali ou não, é uma empresa que tem bons resultados, é uma das maiores empresas da América Latina de saneamento básico. Mas a gente tem vizinhos muito ruins, que é o caso de Aparecida. Aparecida, que é, aliás, a cidade onde eu nasci, é uma cidade muito ruim em relação ao saneamento básico, é operada pela própria cidade, é um SAAI, é um serviço de água e esgotamento sanitário, e assim, o impacto de Aparecida no Rio Paraíba é muito grande.
assim como o impacto de outras cidades. Mas, por exemplo, Aparecida, para vocês terem uma ideia, não trata esgoto. Até a última informação do governo federal, nenhum litro de esgoto de Aparecida era tratado. Nenhum litro. E ainda, assim, o problema ele é tão mais grave que 15% da população de Aparecida não tem coleta de esgoto. Tudo bem, Aparecida não é uma megalópole, não é uma Campinas, não é uma Guarulhos, nem São José dos Campos, não é uma cidadona grande. Mas 15% de população de Aparecida sem acesso à coleta de esgoto é significativo. Mas eu acho que o que mais assusta é justamente, pelo menos até os dados do governo federal, pode ter mudado, não sei, mas até onde eu busquei esses dados, Aparecida não tratava esgoto. Então, para vocês verem, o problema que a gente tem ao nosso lado e que impacta na nossa água, que a gente consome depois. Meu amigo Fabrício de Jesus, segue os seus comentários do que o Rubens falou. Exatamente. Quando a gente tem que, só para entrar um pouco no assunto do aterro, a gente tem que entender que tipo é, né? Nós temos aqui para entender, o conceito lixão, né? O que é o lixão, né? Quando você vai numa cidade, o que tem lixão, aterro e aterro controlado, né? Então, lixão são aqueles vazadouros a céu aberto, sabe? Que não fornecem nenhum tratamento adequado de lixo. Exemplo, pessoas jogam in natura, vai montuando aquelas pilhas, então aquilo lá é considerado lixão, não tem nenhum tipo de contenção, impermeabilização de solo, né, e nenhuma contrapartida de fiscalização do município com isso, né? Quando a gente está tratando de aterro sanitário, né, o termo aterro sanitário, já é o lixo residencial, industrial, que é depositado em solos que recebem esse sim recebe um tratamento, né? Ou seja, eles foram impermeabilizados. Mas qual é o ideal de impermeabilização do solo, né? Que inclui uma manta de argila, a base de argila, e a mantas de PVC. Então, esses são os princípios básicos de condensar o aterro sanitário, né? Por que tem que fazer isso? Por causa do sistema de drenagem, porque aquilo ali gera um churume, né? O Leonardo sabe muito bem, que é aquele líquido preto, né? E tóxico que resulta na decomposição do lixo, né? Então, tem aquele cheiro, né? Você passa ali perto da Dutra, ali, né? Sentido centro, bairro, você vê aquele cheiro, né? Aquele aterro de Guararema, quando você está na Dutra, você tem aquele cheiro, então aquilo ali é aquele gás queimando do aterro, né? Então, isso aí mesmo, ele tem uma duração, só para, como o Rubens perguntou, em média cerca de 20 anos, tá, Rubens? Mas mesmo desativados, eles continuam ainda produzindo, né, o churume e os gases, e mesmo assim tem que sempre estar sendo feita a preparação do solo, né, porque resultam os mesmos problemas dos vazadouros a céu aberto, né, que é o caso do lixão. Acho que eu estou pontuando aqui bonitinho para vocês entenderem, né? E já o aterro controlado são lugares onde o lixo é disposto de forma controlada e os resíduos recebem uma cobertura no solo, né? Então, existe aqui a queima dos gases, quando você passa um aterro controlado, você vê até aquela chama queimando, que ali é para queimar os gases, né? Os dióxidos de carbono que vão lá para a atmosfera, né? Então, esse aterro controlado, ele tem uma capacitação de redução da massa de resíduos urbanos em 95%. Ou seja, 95% a gente é reaproveitado e 5% realmente é lixo. Então, eu acho que eu defini bem aqui para entrar no assunto, que é o lixão, o aterro e o aterro controlado, né? E pegando só a Pinda está na parte do aterro sanitário, tá? Então, quando optou-se por uma área que é uma elevação, agora a gente está falando em espaço de demográfico, né? Quanto maior a área elevada, melhor é o local para se depositar e tratar o aterro, né? Então, foi ali no Parque Industrial, aqui na Dutra, né, que foi feito ali o local para fazer o aterro. Mas eu tenho minhas dúvidas se aquilo ali ainda consegue se manter controlado, né? Então, assim, tem que realmente começar a questionar a estrutura de que se está fazendo ali.
E na parte do município, nós somos muito bem privilegiados. Por que eu digo isso? Porque nós estamos numa cidade que é praticamente 100% plana, né? Aonde você vai, você consegue levar o saneamento, né? E fazer a água tratável. Tanto é que o Rubens citou os dados e os dados não mentem, né? Mas precisa ter uma política de estrutura, de infraestrutura para sempre dar continuidade ao tratamento, né? E quando você tem os vizinhos, né, como foi bem citado aí, na montante e a jusante, né, quando você está recebendo esse impacto, não adianta nada você, como cidade, ter um bom tratamento, mas recebe a montante, né, o resíduo ou a água contaminada, que quando chega aqui, o tratamento nosso, vamos só pôr uma base assim, ó, se vem daqui e você está aqui, o que está descendo aqui para você está recebendo isso como a contaminação, mas você trata o meio para jogar para baixo, entende? Essa margem de captação e emissão, quando você tem um impacto dos vizinhos que não tratam o seu saneamento e você recebe as doenças deles. Então, é mais ou menos essa expressão que eu queria passar como saneamento entre lixão e quando você recebe de vizinhos como cidade de Aparecida, como foi citado. Leonardo, queria que você explicasse um pouco aí nos seus conhecimentos a importância do tratamento do churume, né, nos dias atuais aí, né, e aí, o que pode acontecer caso um cidadão comum aí, você pode também entrar no que os meninos falaram aí, questão do tratamento do esgoto, do lixão, do aterro, como o Fabrício mencionou, como sua área é biologia, né, gera-se um contexto muito grande na questão do tratamento dos resíduos. Então, às vezes, os micro-organismos, também ou a biologia, né, influencia também na regionalização, porque a gente sabe que uma região influencia, a gente é tudo interligado geograficamente, né, e ambientalmente falando, porque uma região interfere no meio ambiente da outra. Então, eu queria saber a importância, por exemplo, Pinda trata muito bem o seu esgoto, como o Rubens falou, né, acima da média aí nacional e estadual aí, né, e Aparecida não trata o seu esgoto. Eu queria saber nessa microbiologia regional nossa aí, a questão também do churume bem tratado, que interfere nos dias atuais. Então, primeiro, eu achei até meio espantoso saber disso de Aparecida. Eu não sabia que eles deixavam de tratar 15% do esgoto deles. Isso influencia muito o resto das cidades que estão ao redor, né? Sobre o que isso pode acarretar, principalmente aquelas doenças verminosas e coisas oriundas do lixo, principalmente, porque a gente tem que lembrar, o lixo vai produzir chorume, mas antes dele virar chorume, ele vai ter todo o processo de decomposição que vai possuir bactérias, vermes e outros tipos de parasitas que vão entrar em contato com as pessoas. Por exemplo, quem trabalha no aterro sanitário, por exemplo, vai estar em constante contato com essas coisas. Isso também pode, como a gente falou no início, quando o aterro sanitário passou da validade dele, ele pode infiltrar no solo e carregar isso para o lençol freático, e isso chegar no rio, e como a gente citou no início, as pessoas costumam se banhar no rio, e isso pode gerar problemas para essas pessoas, doenças. Qual era o outro ponto mesmo? A questão que o Rubens falou, a questão fora a questão de Aparecida, né, região nossa, a questão de não tratar esgoto, mas a questão também dessa regionalização de não tratamento do esgoto que interfere. Sim. Então, isso acontece também na natureza. A gente pode ver que iria ocorrer naturalmente a água que sai da nascente do rio
recebe, por exemplo, morre um animal na floresta, esse animal vai se decompor e aquelas bactérias que decompuseram o animal vão terminar no final do rio. Se a gente extrapolar isso, por exemplo, o lixo estiver sendo descartado de maneira errada, vai acontecer a mesma coisa. Aquilo que está lá em cima do rio vai acabar chegando para cidades mais abaixo. E a gente fala muito, né? Nós somos uma ilha porque nós tratamos muito bem e esses assuntos assim. Mas a gente não vive numa ilha, né? Nós vivemos num planeta que é todo um ligado no outro. Os rios conectam as cidades, o nosso solo é todo conectado. Então, consequentemente, tudo que acontece ao nosso redor vai influenciar a gente. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Tal cidade está descartando errado no rio. Poxa, a nossa prefeitura, por exemplo, deveria entrar em contato, como eu posso dizer isso? Entrar em contato com as outras cidades, toda a região ter uma união para cuidar disso mesmo, pois se a gente não cuidar do nosso redor, todo mundo vai sair prejudicado, não só a gente. A gente trata muito bem, mas se, sei lá, de Aparecida ou de Taubaté vier esgoto ruim pelo rio, a gente vai acabar se prejudicando também. Então, isso é um ponto que eu acharia que as cidades, não só Pinda, mas as cidades como um todo, entrassem em discussão sobre isso. Em ser mais conjunto entre elas. E tratar como se fosse tudo uma única cidade. Não sei se isso faria sentido, mas como se fosse tudo uma única cidade para a gente ter essa união e tratar melhor o esgoto. Como o Rubens falou, que o Vale do Paraíba, a grande maioria do estado de São Paulo, só Aparecida, como colocar bonitinho, não é tratada pela Sabesp, né? Então, isso gera uma grande vantagem nessa interligação que você falou. Existem ferramentas públicas, por exemplo, o CODIVAP, né, que é o Conselho de Prefeitos da região do Vale do Paraíba, né, eu acho que seria uma boa ferramenta, não sei se discute isso lá, né, essa interligação, esse debate de tratamento do esgoto. Isso acontece muito com as instituições do Estado de São Paulo, né, quando cada polo tem uma sede aqui, por exemplo, em Pindamonhangaba, do Instituto Florestal, onde consegue discutir a macro-região aqui, entendeu? Tem uma outra CETESB ali em Taubaté, então ela consegue discutir a macro-região. Mas isso são órgãos públicos técnicos, né? Então, quando a gente fala o engajamento social depende muito do lado político de cada prefeito. Né? Eu quero pegar um gancho que o Rubens falou, que eu fiquei com uma dúvida, né? E tem uma pergunta aqui muito interessante que eu acho que a gente pode emendar, aí junto com o Fabrício também entende, que é do Fábio Luiz, né? O Fábio Luiz fala aqui, deixa eu botar na tela aqui. Com essa concorrência, a tendência não é aumentar o valor da tarifa, já que as empresas visam necessariamente o lucro de seus acionistas, né? A Sabesp, ela tem ações na Bolsa, a Cinepar também tem ações na Bolsa, e, aliás, a Cinepar, acho que uma das mais valorizou aí, essa semana atrás, foi a Cinepar. O Paraná, depois com o sancionamento assim, do Bolsonaro e do marco legal de saneamento básico. Eu queria pegar uma coisa que o Rubens falou, que eu achei muito interessante, na questão por exemplo, da Sabesp. Eu não entendi muito bem o Rubens. A Sabesp, ela é obrigada a passar a tubulação. Hoje, ela é obrigada a passar a tubulação, mas o cidadão não é obrigado a conectar. Depois do marco legal, a Sabesp, por exemplo, a Sabesp passou e o cidadão é obrigado a conectar. É isso? A única diferença é que hoje ele não é obrigado a conectar, mas a Sabesp tem que passar a tubulação do tratamento. Corrija se eu estiver errado. Exatamente. Não, exatamente. O que acontece hoje é assim, Tótaro. Primeiro que a empresa ela tem que seguir um planejamento que foi prometido ao município, né? Então, em 2008, quando a Sabesp
ela renovou o contrato de programa com o município de Pinda. Naquela época, em 2008, isso é público, tá, gente? Está na internet, podem procurar. Inclusive, eu estou aqui com o contrato aberto na minha frente. Até antes de a gente entrar na live, eu fiz uma busca para não falar muita besteira. Esse contrato de programa, ele tem metas. Só que não são todos os contratos de programas que têm metas, tá? No caso, esse de Pinda é privilegiado por ter metas, que essa é uma das outras coisas que a legislação nova fala. Ela obriga, a partir de agora, a operadora estimular metas de contrato, porque senão vai chegar no término do contrato, um cafezinho ali, outro aqui, no rol das prefeituras do Brasil, e está renovado. Não é assim que deve funcionar, né? Então, tem um planejamento. Então, tem um planejamento que a Sabesp entregou para a Prefeitura de Pinda na época. Esse planejamento, obviamente, ele precisa ser seguido, né? Aonde que vai ser expandido as redes, em casos de novos loteamentos, como é que vai ser feito a instalação das tubulações nesses novos loteamentos. Tem todo um cronograma e todos os porquês, né? A partir do momento que a Sabesp passa a tubulação, é uma obrigação do munícipe a se conectar. Depois a gente precisa procurar um pouco melhor, eu acho que eu não consegui ver isso a tempo, então se alguém estiver na live e souber disso, já até ajuda. Praticamente todo município no Brasil, ele tem uma lei específica dele que obriga a sociedade a fazer a ligação na rede. O município de São Paulo tem, Taubaté, São José dos Campos e por aí vai. Eu não sei se Pinda tem, seria bom a gente depois procurar, ou quem souber nos falar se tem essa lei. No caso, Tótaro, quem fiscaliza é a prefeitura, não é a Sabesp. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Você, Tótaro, recebeu a conexão de esgotamento sanitário na rua da sua casa. Você não se conectou, você não pegou a sua casa e não se conectou, porque isso é uma prerrogativa do morador, inclusive até é ele quem tem que pagar por essa ligação, né? Na teoria, né, se existisse uma lei no município, eu não sei se existe, né, só reiterando isso, a prefeitura tinha que fiscalizar, não é a Sabesp que faz a fiscalização, é a prefeitura que faz a fiscalização. Aqui em São Paulo, né, onde eu moro, o que acontece? Vira e mexe, a prefeitura está na rua, fazendo fiscalização, principalmente de grandes empreendimentos. Restaurantes, hotéis, bares, enfim, esses empreendimentos, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, eles são os que mais burlam o sistema, eles não se conectam na rede de esgoto justamente para não pagar a tal da tarifa de esgoto, né? Porque na sua conta d'água tem uma tarifa de esgoto. Isso vai variar muito de empresa para empresa, às vezes de cidade para cidade. Isso é muito bom deixar claro, não existe uma única tarifa, não existe uma uniformização da tarifa no Brasil. Então, geralmente, o que você paga de água, 80% a mais seria cobrado de esgoto, ou 60% a mais, depende de cada município, né? De Pinda também vocês podem até me dizer melhor aí na conta de água quanto vem essa porcentagem de esgoto. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, para esses bares, restaurantes e hotéis não pagarem a conta de esgoto, eles não se conectam à rede. Então, a Prefeitura de São Paulo tem ação toda semana, todo mês, para ir descobrindo quem são esses locais que não estão se conectando. E aí você tem uma punição, você tem uma multa, por exemplo, e tal. Então, em Pinda, a gente precisava também descobrir se existe uma lei da cidade que obriga o cidadão a se conectar na rede. Bom, imaginando que não tem essa lei, né, aí em Pinda, o que se faz valer a partir de agora é essa nova legislação que o Bolsonaro, inclusive, agora já assinou, que o Congresso aprovou, que é uma obrigação federal. E aí cabe ao município a fazer a fiscalização, ele vai ter que fazer a fiscalização. Uma coisa importante que aí surgiu no questionamento aqui para nós, né, sobre a tarifa e tal, e a gente está falando sobre isso, se a tarifa não vai aumentar, já que as empresas visam lucro, é muito importante a gente ter na nossa mente o seguinte: todo o sistema de água e esgotamento sanitário de um município, não é só de Pinda ou de qualquer outro do Brasil, ele é tarifado, se cobra por isso. É como foi dito pelo Leonardo, não se bebe água de uma nascente, nem pode fazer isso, né? Ele, como biólogo, explicou muito bem, vírus, contaminações e etc. Tem muitos problemas. Para que a gente não beba água direto da nascente, o que se faz, então? Existe uma empresa que vai tratar essa água para chegar na nossa casa, para a gente
beber, consumir da melhor maneira possível, até para garantir a nossa longevidade. Eu acho que uma das coisas muito importante que a humanidade moderna conseguiu é a água tratada. Isso garante a nossa longevidade. Senão a gente estava tendo expectativa de vida, Tótaro, de até 40, 50 anos de idade, como era em 1920, 1930, imagina isso, que loucura. Então, assim, para que a gente tenha essa água, é um serviço tarifado. Então, toda empresa, seja pública ou privada, ela cobra pelo serviço. Ela tem lucro, se é empresa privada, ou ela tem superávit, se é uma empresa pública. A única coisa que muda, que eu brinco, é a palavra, porque no final é excedente de qualquer jeito. Se a empresa pública tem um superávit, ela tem que aplicar aquilo para os investimentos. Se a empresa privada tem um lucro, ela também tem que aplicar aquilo para os investimentos. E uma última coisa muito importante, não é a empresa quem define a tarifa, uma coisa essencial que eu acho que muita gente em Pinda não sabe. Toda cidade tem que ter o serviço de água e de esgotamento sanitário regulado por uma agência. Em Pinda, quem regula o serviço é a Arcesp, Agência Reguladora do Estado de São Paulo. A Arcesp, ela é do governo do Estado de São Paulo, ela regula os serviços de água, de esgoto, de gás e de energia. Ela não necessariamente regula do estado todo, mas em Pinda tem um contrato, tá? A Prefeitura de Pinda tem um contrato com a Arcesp. O cidadão de Pinda que se sentir lesado, ele tem que procurar a Arcesp. É como se fosse o canal dele, né, para a sociedade, é o canal dele como cidadão. E aí eu estou falando da Arcesp porque é a agência reguladora que tem que definir a tarifa. É ela quem define a tarifa, não é a Sabesp. A Sabesp, ela pode chegar, por exemplo, na Câmara de Vereadores ou para a Arcesp e falar assim, eu quero um aumento da minha tarifa em 10%. Tá, você vai ficar querendo, porque não é assim que funciona. A Arcesp vai fazer um cálculo e vai dizer, não, dos 10 que você quer por cento de aumento, você vai ter 3, 4 ou nenhum. Isso acontece. É a Arcesp quem define. Então, é muito bom deixar claro que se uma empresa privada, em 2038, né, a gente está falando aí de 18 anos para frente, que é quando termina o contrato de Pinda com a Sabesp, se lá em 2038 uma empresa privada ganhar em Pinda, muita coisa pode ter acontecido até lá, né? Mas se a gente ir para o cenário que acontece hoje no Brasil, em 2020, a tarifa se mantém a mesma, ela não pode aumentar, em muitos casos ela tem que trabalhar com a tarifa abaixo do que se cobrava. Isso aconteceu em Porto Alegre agora há pouco, em dezembro. Em dezembro, 9 cidades da região da Grande Porto Alegre tiveram um serviço de saneamento privatizado, ou seja, foi passado por uma empresa privada, e a empresa vai ter que cobrar durante 5 anos 40% a menos de tarifa do que se é cobrado hoje pelo público. Isso vai ter que ser esse é um compromisso da empresa com o Ministério Público, com a agência reguladora, por exemplo. Então, é muito bom deixar claro que não é a definição de tarifa de água, se eu vou pagar mais ou menos pela minha conta de água, não é uma decisão unilateral. Não é a empresa quem decide. Quem decide é Câmara de Vereadores e quem decide é a agência reguladora. Juntos, eles decidem quanto você vai pagar por ter água e o esgotamento sanitário. Eu quero ler 2 comentários aqui do Márcio Lopes. Ele falou que agora temos que comprar água de fontes naturais, é isso? Ele continua falando aqui. Tem uma mina de água aqui perto do 4 milhas. Vamos pagar por essa água? Não. O Márcio, em nenhum momento aqui foi comentado que você tem que beber água de fonte. Pelo contrário, né? Não se recomenda se beber a água de nascentes, entendeu? O Rubens acha que o nosso amigo aqui, o Leonardo, o Fabrício, somente o Fabrício aí, né? O Leonardo e o Rubens devem conhecer. Tem a Pica da Galega, aí perto do Mombaça aí, né, Fabrício? Na Galega ali, na perto da linha de trem. O Leonardo está conhecendo, o Leonardo deve conhecer. E tem uma fonte de água lá próxima a 4 milhas, né? Muitas pessoas, muitas pessoas, principalmente na Galega que eu vejo assim, param com um galão de água, né? E colocam e enchem o galão de água nessa bica, né? Antigamente, em Pindamonhangaba, você pegar o livro do Zaluar, que é 1886, né? Ele relata que
Pina tinha muitas nascentes. Então, ali na Praça do Quartel, ali, Praça Faria de Fialho, tem uma torneira ali tinha uma nascente, ali perto do Posto Peixá tinha uma nascente, agora tem um azulejo, lá tinha uma nascente. O Pindamonhangaba era rica de nascentes, e as pessoas bebiam água na nascente, e muitas das vezes por isso que a cidade cresceu próximo do Rio Paraíba, porque é próximo de água, né? Mas em nenhum momento aqui, Márcio, ninguém falou que você deve procurar fontes de água potável, as nascentes, pelo contrário, eu que recomendo que você beba água tratada, né? E Doutor, aproveitar se me permite, rapidinho. Fala aí. Não, é só justamente para frisar isso que você muito bem colocou. A discussão é sobre a tarifa de água que a gente já paga para a Sabesp, que hoje é o nosso operador. Daqui 18 anos para frente, não pode ser um outro operador. Mas, de qualquer maneira, a gente paga para ter água. Se a gente quer ter água encanada na nossa casa, a gente vai ter que pagar para ter essa água. Então, eu diria assim, é uma escolha individual. Quem quiser beber água de nascente, ninguém está proibindo. Porém, a ciência mostra que existe vários problemas que podem ocorrer com a sua saúde, né? Então, é uma questão de uma escolha individual, mas em nenhum momento a gente está falando que, a partir de agora, com a aprovação da legislação, por exemplo, vamos priorizar a venda de água mineral, não é isso, tá? Para deixar claro que o assunto não tem nada a ver com isso. Quero pegar o gancho e aproveitar o Fabrício e o Leonardo, né? Eu acho que é um tanto quanto irresponsável da nossa Prefeitura Municipal não acompanhar essas duas bicas de água que muitas pessoas vão lá beber, porque é uma questão de saúde pública, né? Se as pessoas vão beber água lá, posteriormente, caso venha se submeter a alguma doença, vão procurar o nosso sistema de saúde pública. Eu queria saber muito aí do Leonardo. Leonardo, você já bebeu água lá da bica da Galega ou lá do 4 Milhas? Ou depois que você estudou aí biologia, estudou biologia e falou, meu Deus... Eu nunca cheguei a tomar água de bica, não, mas acho que só na Serra do Mar, que tem umas bicas lá, quando eu era menor, eu parava lá, mas depois que eu comecei a cursar biologia, eu até falava para meus pais assim, não vai beber água da bica, não, e ele não sabe de onde está vindo. E você falou da prefeitura, né, ter um monitoramento dessas nascentes, esse era o correto, né, as nascentes de água, elas não são, não é a Deus dará, assim, é de quem achou. Todas as nascentes, cursos d'água, são da União, né, elas são do Brasil, então, digamos que alguém tem uma propriedade lá, uma fazenda, e tem uma nascente e passe um rio por ela. Aquela nascente não é do dono da fazenda, ela é da União. O dono da fazenda ele tem que cuidar dela, mas aquela nascente é da União. Então, a gente não poderia pegar água desses lugares sem autorização da União. Esse deveria ser o correto, né? Não só pelo risco de doenças, etc., mas para a gente monitorar mesmo quem está pegando essa água, porque às vezes tem gente pegando essa água, engarrafando e vendendo, aí a cidade inteira fica doente e você não sabe de onde veio, entendeu? Então, deveria ter um monitoramento mais firme, assim, principalmente pelo município, nessas nascentes, nessas bicas, para evitar esses problemas. Meu amigo Fabrício. Vamos lá, né? Quando nós estamos falando em contratos de concessão, a gente tem que bem lembrar, né, que era o aumento da tarifa, se aumenta ou não, mas vamos lá, a gente tem que deixar claro aqui para o pessoal o seguinte, os contratos, né, que são lá precedidos de um planejamento, o que é esse planejamento, né? O Plano Integrado de Regionais de Saneamento. Em 2011, a Prefeitura, ela traçou esse plano, né? Eu estou até com ele aqui em aberto, houve esse plano, né, pela data de emissão, 11 de novembro de 2011. Então, foi definido esse plano, né, integrado de regionais de saneamento básico para as unidades de gerenciamento de recursos hídricos da Serra da Mantiqueira. Então, lá está todo
descrito, né, o que compõe as ações do município. E quando a gente remete à Artesp, ela fala o seguinte, ó, o elemento central é o Plano Municipal do Saneamento Básico, nos termos do artigo 11 da Lei Nacional do Saneamento, que é a 11.445, de 2007, né, que são instrumentos em conjunto com a definição de entidades que regulam os elementos essenciais de todo e qualquer contrato cujo objeto seja a prestação de serviço público de saneamento básico. Com isso, né, quando a prefeitura, o município faz o chamamento público, ela rege os termos de contrato, né, é uma concessão. E lá, essa concessão é prevista na lei A8987, de 95, né, que está assegurado no artigo 175 da Constituição. Então, lá nessa concessão, ela tem que citar esse plano integrado junto com as ações de regulamentação da Arcesp. Então, com isso, as ações não é definida, como bem lembrou Rubens, pela empresa contratada, né? É definida pela contratante junto com a Arcesp em dar a condição da ação da empresa executar dentro do município. Eu acho que tem que deixar isso bem claro, porque não é só aumentar... Vamos pegar o caso aí da Viva Pinda, que é o mesmo mecanismo. Ela não pode simplesmente chegar a aumentar a tarifa, ela tem que passar, né, por todo um crivo do porquê que vai aumentar aquilo lá e as condições. É uma readequação de contrato. É mais ou menos esse mesmo procedimento. Mas quando a gente fala de essa pergunta aqui, que o povo falou que não bebe água em nascente, fica claro, assim, o perigo que o Leonardo está falando é, assim, a emissão não controlada in natura, ou seja, o despejo do esgoto no solo direto, ele vai percolar, infiltrar e no lençol freático. E aí contamina o lençol freático e você vai tomar água da bica, porque a água que sai dali é do lençol freático, a nascente, né? Então, é muito perigoso se você não tem esse controle, né, de quem está a população que está ao redor, se tem um tratamento de esgoto adequado, então você tem que criar um mecanismo de questionar se realmente aquela água que está vindo ali não tem nenhum impacto, nenhum recebimento, nenhuma uma emissão próximo para contaminar a água que ali que você vai consumir. Então, assim, não é que não pode, fique preocupado para saber se a região que está em volta está fazendo o tratamento correto, simplesmente isso. Eu recebi aqui no WhatsApp, aqui, ó. Bica da Galega está sem laudo no momento. Não fui eu quem falou isso para você. Alguém falou para mim aqui, que não queria falar o nome, falou que a Bica da Galega, que é uma das mais famosas, que recebeu uma estrutura da prefeitura, está sem laudo. Ô, Rubens, já que você está em São Paulo, né, eu vou emendar duas perguntas aí para o Fabrício e o Leonardo, aqui, que a gente vai pegar São Paulo e trazer para Pindamonhangaba, que a gente sabe que o governo da São Paulo está gastando, literalmente, rios de dinheiro do nosso querido imposto para despoluir o rio Tietê. Na sua opinião, Rubens, o rio Tietê tem solução de despoluição? Se não, eu fico triste porque não sei se os biomas são diferentes, né? É diferente os biomas, né? O bioma do Piracuama, do rio Piracuama e do rio Ribeirão Grande é diferente lá do Tietê, né? Mas, se o Tietê tem solução, nossos dois rios aqui têm solução. Eu queria saber da sua opinião e, posteriormente, o Fabrício, que trabalha na Estradinha de Ferro, e um dos pontos de medição da CETESB é lá no balneário Reino das Águas Claras, né? Depois do Leonardo. Se o Tietê tem solução, meu amigo Rubens, já que recebe tanto dinheiro público e, posteriormente, a gente tem esperança de despoluir os nossos rios Piracuama e Ribeirão Grande? Bom, vamos lá, doutor. É a pergunta do século que todo mundo faz aqui para a instituição que eu trabalho, ou até mesmo nos eventos que eu participo, eu sempre vejo essa pergunta para todo mundo, né?
Na verdade, a gente tem que separar um pouco os acontecimentos. O rio e os acontecimentos são longos, então a gente tem que tentar encurtar, senão a gente vai até amanhã aqui. O Rio Tietê, ele realmente recebeu muito recurso financeiro, principalmente do governo japonês. A gente está falando aí de bilhões de reais recebidos durante 20, 30 anos. E o que acontece? Quem mora na Grande São Paulo não vê nenhuma melhora. Ou quem visita a Grande São Paulo com frequência não vê nenhuma melhora, né? Chega aqui, vai se aproximando aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, né? E aí vai adentrando São Paulo, vai sentindo o cheiro muito forte do Rio, até mesmo o aspecto visual do Rio é muito preocupante, né? Mas, na verdade, esse projeto de despoluição do Tietê, ele funcionou, mas ele não funcionou na Grande São Paulo. Ele funcionou aonde o Rio Tietê começa, a região de Salto, a região do próprio município que chama Tietê. Então, o que acontece? Hoje, Tótaro, se você for para o município de Salto, o Tietê é limpo, você pode nadar. Tem peixe lá. As pessoas usam o Tietê para o fim de semana para lazer. Só que se você vai se aproximando aqui para a Grande São Paulo, você tem um problema muito grave. Isso é um problema de grandes cidades, não é só da Grande São Paulo. A Grande Rio tem esse problema, a Grande BH tem, Grande Salvador, Grande Porto Alegre, Grande Recife. Todas as regiões metropolitanas muito adensadas, elas têm um problema muito grave com a poluição dos rios. Aqui no Tietê, o que acontece? Até pouco tempo atrás, a cidade de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, somente atrás da capital, não tratava esgoto. Se a gente fica admirado de saber que a Aparecida, né, do nosso lado, não trata esgoto, quando a gente fica sabendo de Guarulhos, é mais assustador. Então, um dos grandes responsáveis pela poluição do Tietê é Guarulhos. E aí, vai entrar um pouco no que o Leonardo comentou agora mais cedo, né? Leonardo, vou repetir um pouco a sua frase aqui, se eu estiver errado, depois você me corrige. Você falou algo do gênero, mas não seria adequado os municípios se juntarem e traçarem algum plano e tal, porque o que a Aparecida faz impacta em Pinda, então, quer dizer, não adianta Pinda ser boa, mas se a Aparecida não é. Então, realmente, o Leonardo está coberto de razão nesse pensamento, e esse pensamento, ele totalmente é impactado aqui na Grande São Paulo. Por exemplo, Guarulhos não era da Sabesp. Guarulhos recebeu agora do prefeito o serviço da Sabesp ano passado, mas até ali o primeiro semestre de 2019 não era a Sabesp, era a própria prefeitura de Guarulhos pelo SAAI. Tanto que se vocês forem para o aeroporto de Guarulhos, né, para a gente que está saindo de Pinda, está pegando aí tanto Dutra quanto a Carvalho Pinto, depois a Ayrton Senna, a gente vai entrar na avenida que vai nos ligar para o aeroporto de Guarulhos, tem uma estação de tratamento de esgoto ao lado esquerdo, para quem está indo para o aeroporto de Guarulhos. É uma estação da prefeitura de Guarulhos, não é da Sabesp, porque era a prefeitura que trabalhava. Só que a prefeitura de Guarulhos, anos e anos de questionamentos, né, como várias prefeituras do Brasil afora, não tratou esgoto, contribuiu muito para a carga orgânica do Rio Tietê. Então, o Tietê, ele é muito prejudicado pela falta de tratamento de esgoto de Guarulhos até hoje, pela falta de tratamento de esgoto dos municípios da região leste aqui de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Itacoaquecetuba, enfim. E aí a gente entra num problema, né? Porque alguns municípios não eram operados pela Sabesp e outros eram. Então, assim, você não tem muito o que fazer, né? É o caso aqui de Pinda, por exemplo, né? Voltando aqui para a poluição dos rios aí de Pinda. O que acontece em Guaratinguetá, em Aparecida, em Taubaté, vai influenciar em Pinda, isso é óbvio. E é triste, porque acaba que a decisão dos prefeitos são, às vezes, unilaterais. Então, o que o prefeito de Aparecida determinou para o saneamento lá da cidade é uma prerrogativa que a Constituição deu a ele. Então, a gente também não pode tirar isso dele, né? O que acontece a partir de agora, inclusive com a nova legislação do saneamento, com o novo marco legal, é que os municípios vão poder se regionalizar para fazer a operação do serviço. Isso não era possível. Isso era possível só para regulação. Então, se vocês pegam aqui a região de Campinas, Jundiaí, Limeira, enfim, Matão, todos aqueles municípios da região de Campinas, eles são regulados por uma agência intermunicipal, que chama ARES, PCJ. Não é a Arcesp, que regula, por exemplo, a metade do Vale do Paraíba. Isso era permitido. Então, os municípios podiam tranquilamente delegar o serviço para uma agência regional.
Agora, a operação de saneamento básico não podia. Ou era uma operação do Estado, ou era do próprio município, ou era de uma iniciativa privada. Eram esses 3 meios, não tinha o que fazer. Agora, não. Então, assim, se o prefeito de Pinda, de Aparecida, de Guará, de Taubaté, de São José, quiserem se regionalizar e criar uma empresa de saneamento, eles podem. Sei lá, estou inventando o nome aqui só para deixar mais, né, dinâmico, sei lá, Saneamento do Vale, sei lá o nome. E aí, essa empresa da região pode fazer a operação. Só que, honestamente dizendo, gente, assim, não é fácil. Esses prefeitos iriam encontrar uma resistência muito grande da própria empresa de saneamento básico, porque eles têm contratos aí em vigência. Como eu disse, o contrato de Pinda vai até 2038, não vai acabar amanhã. A concessão assinada aí com a Sabesp vai longe. Então, é muito difícil que aqui no Vale do Paraíba, esses grandes municípios ou médios municípios, eles se regionalizem. O que pode acontecer são os pequenos. Os pequenos podem talvez se regionalizar. Bananal, Areias, né, que são os municípios mais perto do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, eles podem talvez buscarem uma regionalização, porque eles são muito pequenos. Agora, cidades médias, como Pinda, Caçapava, Taubaté, eu acho muito difícil a gente ter uma regionalização no futuro. Mas eu acho que talvez eu consegui responder sua pergunta. O problema do Tietê ainda é esgoto lançado o tempo todo, né, e de grandes cidades, a própria cidade de São Paulo também contribui com isso, e vai ter que ter uma articulação muito forte para a grande São Paulo sentir os efeitos da despoluição do Rio. E aí, Fabrício, o nosso Piracuama em Ribeirão Grande tem solução? Tem, todos os rios têm solução, né, Gustavo? Mas, assim, o povo muito fala, mas a estrada de ferro, né, é o que polui. Não, não é o que polui. Lá é ponto de monitoramento. É muito diferente, né, do que a emissão da poluição, né? Então, que fique claro que pontos de monitoramento são o que é? A CETESB, né, que vai ao longo do rio, o percurso do rio, vai criando pontos de monitoramento para fazer toda aquela coleta semanal para a emissão dos relatórios, né? Você pode entrar no site da CETESB, está lá o relatório de índice de balneabilidade, aí você coloca lá Rio Piracuama, né? O corpo hídrico, né? Tem um código lá que é o 1000501, dos rios, né? Então, os pontos de monitoramento que é coletado esses dados, mas não é só na estrada de ferro, né? No bairro acima ali do Oliveiras, né? Que é um ponto de monitoramento, né? Aí vem descendo, um outro ponto é a estação da estação Centenária, o Reino das Águas Claras, e depois vem descendo. Ali, o outro ponto de monitoramento do Rio Ribeirão Grande é do bairro do Edmundo, né? Então, são pontos de monitoramento que a CETESB, o órgão fiscalizador, faz suas ações, né? O que eu vejo problemas grande índice das condições as áreas rurais, né? Condições de proliferar a contaminação, né? Por quê? Porque não tem aquele controle, né? Como a gente começou a falar no início do programa, né? Do controle do saneamento, né? Do tratamento adequado, né? E se eu pegar pessoas que estão ali, como a estação, o balneário, né? Que antigamente ele sempre foi a balneabilidade, por isso que tem esse nome balneário, mas é Parque Reino das Águas Claras, né? Conforme os anos, né, se passou ali, tanto a parte montante como a jusante e o balneário no meio foram focos de captação, né? Porque antigamente tinha uma comporta ali, né? No balneário ali, né? Então, onde você fazia aquela praia para o pessoal tomar banho. Então, aquilo ali segurava muito, retia muito a água que vinha lá de cima. Então, nos monitoramentos da CETESB, geralmente dá imprópria quando é época de chuva, porque que vem aquela enxurrada do rio, né, da água, quando tem aquele aumento de pluvial, ela vem trazendo tudo, arrastando, então são pontos que pegam no monitoramento. Tem meses que, se você entrar na CETESB, você vai ver que está apta a nadar.
a vulnerabilidade está boa. Então, isso é muito flutuante, mas tem que ter, sim, a parte de saneamento em toda a margem, né, para você controlar a solução, o tratamento, né? A ferrovia agora está com um projeto, um planejamento, né, de fazer uma estação ali, porque ali foi construído muito próximo ao rio, né, lá em 1947, construído muito próximo, então não há o tratamento, tem que fazer uma estação elevatória, entendeu? Então, a gente entra numa parte de APP, que é a área de preservação permanente, você tem que ter um recuo ali para você fazer o tratamento correto, e assim para todas as residências ribeirinhas, que a gente chama ali, né? Tem que ter sempre aquele recuo adequado para fazer o tratamento correto, porque senão não adianta. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a solução é só entrar na questão de tratamento, né? Como eu disse, há uma flutuação, né, de água imprópria e água própria para banho. Então, assim, não é difícil, né? É só ter a coletividade de todos, com o município, o governo do estado, em fazer a ação acontecer. Isso é tranquilo de fazer. E o Ribeirão Grande, acho que o Bar do Edmundo já está até desativado, né? Se eu não me engano, mas um dos pontos de coleta ali era porque tinha muitas pessoas que nadavam ali, então eles criam um ponto de coleta para ver como é que está o saneamento ali. Ô, meu amigo Leonardo, vou aproveitar o gancho, né? Aproveitar o seu lado do gancho, comentar num assunto que está sendo falado muito aí na mídia, né? Que recentemente eu vi uma matéria aqui na Espanha, que o Covid-19, conseguiram achar rastros de Covid-19 no esgoto, né? Não tratamento dos resíduos aí que a gente gera. Então, a ciência conseguiu achar lastros Covid-19 no esgoto. Pergunta aí do lado da biologia sua aí, o que é relatado no exterior, a gente pode trazer para a nossa realidade aqui no Pindamonhangaba, para o nosso Brasil, na sua opinião aí? Então, primeiro a gente tem que entender que a gente ainda não sabe se o coronavírus que está na rede de esgoto está sendo capaz de infectar as pessoas. Até o momento não tem nada conclusivo sobre isso, né? Vários estudos, eles coletaram amostras que saem de hospitais, amostras que saem das casas, né? E eles realmente encontraram que está saindo coronavírus nas fezes, na urina das pessoas, como outras infecções virais também fazem, né? Outros tipos de coronavírus também fazem isso, né? Coronavírus que dá gripe normal na gente, gripe não, resfriado normal na gente, também deixam esse rastro. Então, era até meio que esperado encontrar isso. A questão toda é saber se isso infecta. Isso a gente não sabe. Então, sobre a nossa realidade aqui no município, né, como a gente tem o esgoto aqui, né, da nossa cidade é muito bem tratado, né, tem um tratamento muito bom, e as chances disso acontecer no município, ao meu ver, seriam bem difíceis, né, porque quando o esgoto é bem tratado, ele já mata bactérias e vírus normalmente. Eu estava lendo um artigo que diz que o processo de floculação, né, que é a formação de flocos através de um reagente químico que eles colocam na água, já destrói bactérias e vírus e outros patógenos. Então, esse tratamento simples que a Sabesp faz já destruiria o vírus, e quando, né, esse esgoto fosse devolvido ao rio e captado de novo para ir para o nosso consumo, né, porque a água vai ser jogada, aquele esgoto vai ser jogado no rio, e em algum momento o esgoto vai acabar sendo captado de novo, mas não como esgoto, ele já está tratado, já é água. E as chances disso acontecer, da água vir contaminada, porque o esgoto foi maltratado, né, aqui no município são bem baixas. Até porque eu não estou muito certo disso, mas onde o esgoto é liberado no rio,
abaixo da onde é captado, então não teria nem como esse esgoto sair. Pelo menos esse seria o ideal, né? Não o esgoto ser solto depois de onde se capta a água, né? Tá certo. O esgoto ser tratado. Rubem, você que está aí em São Paulo. Acho que eu me confundi aonde solta o esgoto, mas ele tem que ser tratado depois da captação, ele tem que ser solto distante. Se eu capto se meu curso d'água é nessa direção, eu vou captar a água aqui e soltar o esgoto aqui, né? Depois da onde a minha água potável é captada. Então, para não ter esse risco de eu contaminar minha água de novo com o esgoto. Então, eu acho que aqui no município seria bem difícil. Aqui em Pinda, a captação de água ali na ponte do Paraíba, eu me recordo, ali no Paraíba, e o tratamento de esgoto, e a saída do tratamento, né, ali no bairro Crispim, ali em Pinda, e o outro aqui em Moreira César, ali na Vila São Benedito, lá no fundo da Vila São Benedito. Né? Então, como o rio, por exemplo, o rio Piracuama, ele deságua, eu acho, posterior ali, próximo ao bosque, eu acho ali próximo do bosque, próximo do quartel ali, e o rio Ribeirão Grande vem desaguar aqui na divisa junto com o Roseira. Então, como os dois estão recebendo dejetos não tratados, provavelmente Roseira, Guaraciba, Guaratinguetá, eles captam resíduos nossos aqui. Rubens, eu queria saber de você com essa história aí, cara, do Covid, você que está em São Paulo aí, né, essa história aí do Covid-19 no esgoto aí, cara, explica aí como o pessoal está vendo essas coisas aí. O Leonardo falou muito bem aí sobre a presença do vírus no esgoto, né? Então, o que se encontra hoje no esgoto é o RNA do vírus, ou seja, a versão morta dele, ele não o DNA, que é o que seria o transmissível. Então, precisa ter um cuidado muito grande ainda, vários cientistas estão pesquisando, a gente não pode afirmar que o esgoto ele é uma fonte de transmissão de Covid, mas a gente tem que ainda ter muita cautela, né, porque as coisas estão acontecendo. Mas, assim, a relação do saneamento com o Covid, ele é mais pela questão da vulnerabilidade. Ou seja, locais que não têm saneamento básico, ou o saneamento básico ele é precário, certamente é o local que as pessoas estão mais vulneráveis, mais suscetíveis a ter Covid-19. Por quê? Porque o sistema imunológico já foi atingido de alguma maneira por alguma doença de veiculação hídrica. Então, a gente pode aqui citar inúmeras doenças de veiculação hídrica. Por exemplo, a diarreia é a mais básica de todas ainda. Tem muitas pessoas no Brasil que têm diarreia por falta de saneamento básico. Os números do DataSUS, os últimos números mostravam 230 mil internações por ano no Brasil por causa da diarreia contraída pela falta de saneamento básico. A gente vai ter também a malária, a gente vai ter a leptospirose, que é a doença do rato, a gente vai ter a esquistossomose, que é a doença do caramujo, a gente vai ter também a dengue, que já é considerada uma doença de veiculação hídrica. Então, em locais com saneamento precário, é muito comum a gente ver explosão de dengue, né, porque as pessoas armazenam água de qualquer jeito, principalmente em locais que não têm acesso à água. Não é o caso de Pinda, né? Pinda, a explosão de dengue é mais pelo descuido da população, diríamos assim, e também uma falta de participação maior do poder público. Mas em muitos locais você tem pessoas armazenando água de chuva e tal para consumo e acaba armazenando de maneira errada. Então você tem aí uma proliferação da dengue. Todo esse conjunto de doenças que eu falei, eles se somam ao único grupo que chama de doença de veiculação hídrica. Então, a partir do momento que uma pessoa tem doença de veiculação hídrica e ela é internada por isso, o sistema imunológico dela é colocado em prova, né? Então, a gente tem, hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, a maior taxa de incidência de Covid-19 por 100 mil habitantes são nos estados onde não tem saneamento básico. Então, é no Pará, é no Amapá, é no Acre, é no Maranhão, que são estados deficitários, que muito pouco a parcela da população tem acesso à coleta de esgoto, mas em números de incidência, né, de 100 mil habitantes, são os locais
que mais sofrem com o Covid-19, né? O estado de São Paulo é o que mais tem, mas se a gente for fazer por 100 mil habitantes, não é o que está na frente. Então, são esses estados que eu falei para vocês. Então, a relação do saneamento com o Covid é muito pela questão da vulnerabilidade mesmo. Então, é uma questão que está sendo muito estudada ainda pela academia, pelo clã científico aí, para a gente realmente chegar em números mais confiáveis. Meu amigo Fabrício. Exatamente isso, né, Gustavo? Quando a gente está falando assim, o Covid-19 ele afetou principalmente a economia, né? Porque houve um recesso, todo mundo está fechado, que não pode atuar, então você tem ali uma concentração de uma comunidade. Então, assim, se a gente está numa comunidade que não tem saneamento, com uma aglomeração de pessoas ali que estão ali sem algum recurso, né? Porque fechou vamos pegar os autônomos, eu estou falando segmento autônomos, né? Porque depende do trabalho para poder sobreviver, né? E aí não estou entrando nem no mérito do auxílio, mas estou entrando no mérito do autônomo que está lá, que não pode trabalhar, né? O tio da pipoca, do caldo de cana, que está preso ali naquele local e não tem condições. Então, quando você tem essa aglomeração dessa comunidade mais pobre, digamos assim, né, você prolifera o quê? A imunidade baixa do pessoal, porque, né, você começa a ter recesso de alimentação, aumento de doença, né, a pessoa fica doente, e a estrutura hospitalar trata-se em casa, você pode ver o pico aí de Pindamonhangaba, que grande parte da contaminação do Covid está em isolamento domiciliar. Isso é muito preocupante. Mas quando você não tem um quadro clínico de saneamento estruturado, esse impacto de domiciliar, que é muito expressivo, ele pode ser um ponto aí de alerta para identificar, porque eu sempre digo, né, para você, Gustavo, eu sempre venho dizendo, a pessoa que está em domicílio, qual é o local que ela reside, né, quantas pessoas moram ali com ela, qual é a estrutura que ela mora, se tem saneamento, a pessoa ela ainda está trabalhando, se ela está pegando um percurso, né, do coletivo, tem criança no local, idosos, então esse mapeamento ele é muito, muito pertinente quando a gente está falando em Covid, pandemia, crise econômica, recesso de todos dentro de uma cultura, né? Todos estão ali dentro de um bairro que estão isolados, aglomerados. Então, esse é o dados muito importante. O Rubens tocou num assunto sobre a dengue. A prefeitura até parou de emitir os dados da dengue, né? Mas o último que foi constatado deu mais de 1.800 casos de dengue, né? Durante a pandemia. Então, num local onde estava no inverno ter esse aumento, consequentemente, é pela aglomeração do povo que está ali, que não tem o saneamento, né? Então, acumulou lixo, né? Não, acumulou. Por quê? Porque o número é expressivo. A tendência era diminuir, não aumentar no inverno, né? O caso da dengue. Até parou, e eu nem sei por que a prefeitura parou de emitir esse alerta aí sobre a dengue, né? Creio eu que já deve ter passado de 2.000, né? Creio eu. Né? Mas, assim, então, ele é muito relevante para esses casos, porque a medida de isolamento e a paralisação das atividades econômicas, como diz, eles visam reduzir a transmissão dos vírus, ou seja, no centro, no comércio, mas causam perdas massivas nos empregos, ou seja, sai de um, vem para cá, né? E a desaceleração econômica também produz essas vítimas que estão presas na sua cultura. E aí é imperativo que a comunidade de serviços essenciais para toda a população venha, né, começar a se tratar. Não é só lavar a mão, né? Como é que fica, então, a parte de, exemplo, dos lixos, está sendo certinho, fazendo a coleta certinho, está passando ali, a água está chegando tratada, o esgoto é in natura. Você pega o bairro do Xangri-Lá, o bairro das Campinas, que não tem o tratamento de esgoto ali, como foi citado no início ali, qual é a condição estrutural para a pessoa que está isolada naquele ambiente, naquela cultura, né? Quantas pessoas são?
existe o consumo de água in natura, que é da nascente. Então, tudo isso é preocupante. Então, quando a gente fala de Covid versus saneamento, ele é um dos pontos, ao meu entender, um dos mais importantes, porque você tem um recesso de economia, um isolamento de um grupo de pessoas com dependência do isolamento e com baixa renda, ou seja, prolifera tanto na parte de imunidade que se alimenta mal e está exposto às doenças ali do local com pouco planejamento estrutural. Eu acredito muito no que você está falando na questão da questão estrutural, né? Que quando você uma atividade econômica ativa, né? A tendência os grandes centros comerciais ter um maior número de pessoas e a maior geração de resíduos, lixo, saneamento básico, esgoto ser gerado bem maior nos centros comerciais, porque aglomera mais pessoas. Mas quando você faz um planejamento, uma equipe de saneamento básico, ela vê que vai ser um centro comercial, a estrutura para captar esse volume já é projetada para grande volume. Quando você interrompe esse volume e bota todo mundo dentro de uma casa 24 horas, ou 48 horas, ou quase um mês, lá gerando, consumindo, gerando esgoto, às vezes a infraestrutura não suporta a questão de levar esse esgoto, de tratar esse esgoto naquela região, aumentando aí, como o Rubens falou, outras patologias que vêm da água. Uma coisa que ele me chamou muita atenção, por exemplo, né, uma questão de planejamento, Fabrício e Leonardo, outros tipos de doenças que vêm diminuir a nossa imunidade. Por exemplo, aqui no verão, pensando futuramente, né, aqui no verão, o povo costuma ir lá no posto 19, se banhar no Rio Piraquama, a fileira de carro lá, e o povo se banhando no rio, ou se não, vai para o Ribeirão Grande lá se banhar. E muitas, no verão passado, a gente viu várias pessoas relatando, né, que estavam passando mal e foram parar no pronto-socorro. Imagine-se que se um comitê de saúde estiver preparado para escutar e absorver esse tipo de assunto, considerando que os rios estão recebendo esgoto, não estão sendo tratados, a pessoa vai lá se banhar, não deveria ir, mas vai se banhar, né? Pega uma doença, baixa imunidade, vai para o pronto-socorro, corre o risco de pegar Covid e morrer. É uma questão muito preocupante se a gente já não começar a fazer um planejamento baseado nessa questão também do esgoto que eles têm. Até o Maradona, tá, ganhar um jogo, sujou a água dos camaradas, né? Vocês sabem disso? Que a gente não vai ficar esperto aí na questão do tratamento da água para a gente ganhar esse jogo aí contra. Não quer dizer que o esgoto pega-se por lá, mas pode vir colaborar com outras doenças que possam morrer. Queria saber se alguém tem mais alguma coisa para falar. Rubens, na questão, por exemplo, pensei que o Fabrício entrar no detalhe muito importante, que tem as leis do município na ponta da língua. Pindamonhangaba, em 2003, criou um marco legal, nosso marco legal do saneamento básico aí. O Rubens, para você saber, ele deveria ser, esse aqui de Pindamonhangaba, deveria ser discutido e renovado há 4 anos. Infelizmente, ele foi aprovado em 2013, em 2017, ninguém se falou nada disso. Recentemente, sabemos agora que a prefeitura renovou o contrato com a Pioneira, onde, na verdade, deveria se executar uma nova licitação e renovou, não sei como, né? Mas a nossa cidade, querendo ou não, acho que é uma das pioneiras que tem um marco legal aí do saneamento. Eu não sei se você está sabendo também, se tem a questão do marco legal dos resíduos sólidos, né? Também, que cada cidade deve ter, e parece que não está dando para frente. E isso tudo engloba a questão do saneamento básico. Eu queria saber de vocês, se vocês querem falar alguma coisa, Leonardo, Rubens e o Fabrício de Jesus. Você citou aí, eu posso entrar na lei orgânica de Pindamonhangaba sobre saneamento, né? O Rubens que perguntou, né? Mas eu cito qual é. O artigo 6º, inciso 9º, diz lá, promover programas de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, né? Então, está chancelado ali. O artigo 146 incumbe a administração municipal promover e executar programas de construção de moradias populares e garantir, em nível compatível com a dignidade da pessoa humana,
condições habitacionais, saneamento básico e o acesso ao transporte na forma do artigo 182 da Constituição. O artigo 172 da Lei Orgânica diz que a atribuição de assegurar os benefícios do saneamento da população é do município, né? E aí tem um parágrafo único que fala que o município assegurar todas as leis, coleta e tratamento do seu esgoto domésticos e resíduos, que disciplinará o tratamento dos resíduos, esgotos e efluentes industriais, procedendo à fiscalização desses sistemas de proteção do meio ambiente sob a orientação do órgão competente estadual. E aí cita ainda o artigo 177, que é o Sistema Único Municipal, que vai integrar e participar em nível de planejamento e execução as ações de saneamento e proteção ao meio ambiente relativas à saúde humana, à alimentação, à nutrição e ao ambiente do trabalho. E finalizar no artigo 229, fala que cabe ao Poder Público Municipal, juntamente com a União e o Estado, assegurar à família o direito de vida digna, garantindo condições favoráveis de saúde, alimentação, educação, profissionalização, cultura, lazer e saneamento básico. Então, são esses artigos que eu citei que assegura, né, o nosso município a ter as ações de saneamento. E quando a gente fala em concessão, aí entra na lei de concessões o chamamento que lá está regido pelo contrato, né, e as diretrizes do plano municipal de saneamento, que é feito pelo próprio município junto com os órgãos fiscalizadores. Tá bom, enciclopédia ambulante. Obrigado. Viu? O nosso amigo Leonardo, já somos aí 1h e 42 minutos de... Pode falar, Leonardo. Eu tenho uma colocação a fazer, que é sobre o que vários países estão fazendo para rastrear o coronavírus, e eles estão usando esse coronavírus que acha em esgoto. Então, por exemplo, aqui em Pinto, por exemplo, a gente tivesse um bairro com 0 casos de coronavírus e alguém fosse testar esse esgoto e encontrar resíduo no esgoto, é um jeito da gente traçar, mesmo a gente não tendo tido visível assim nenhum caso. Sei lá, foi um caso assintomático em algum bairro que ninguém ficou sabendo, mas essa pessoa, ela libera o coronavírus através das fezes, urina, saliva, tudo que vai para o esgoto, e se a gente detectar isso, é um jeito da gente rastrear. Então, isso é uma colocação que eu queria pôr, porque é interessante, vários países estão fazendo, mas eu não vi o Brasil, em geral, fazendo isso. E é um jeito da gente rastrear, é um jeito até da gente ver a subnotificação que a gente tem no país. Por exemplo, se eu tenho lá uma cidade com 100 casos de coronavírus, mas no esgoto da cidade eu tenho uma carga viral para mais de 1.000 pessoas, alguma coisa está errada, né? A gente que não está notificando todo mundo. Então, a gente monitorar, né, principalmente o esgoto, que a gente estava comentando antes, é uma forma da gente rastrear esse coronavírus, que está assolando a gente aí agora, e se tudo der certo, já vai sair uma vacina e a gente vai ficar um pouco mais tranquilo. Meu amigo Rubens, você gentilmente disponibilizou o seu tempo para mim, colocar um pouco do seu saber e compartilhar conosco aqui. Quer falar mais algum tema, mais algum assunto que você queira abordar sobre o que você está vivendo? Só para encerrar, Totter, agradecer aí pela conversa, é sempre legal falar de saneamento, sustentabilidade, também falar, agora infelizmente tem que falar de Covid, mas é a realidade mundial. Então, obrigado pelo espaço, enfim, espero ter contribuído, aprendi bastante aí com o Fabrício e com o Leonardo também. Eu estou sempre à disposição aí para falar para conversar um pouco sobre saneamento, principalmente lá na instituição que eu trabalho, que é o Instituto Trata Brasil, que é uma instituição nacional que fala sobre o assunto. Então, tem dados lá de saneamento do Brasil inteiro, tem também informações sobre saúde, sobre outras vertentes que são afetadas pela falta de saneamento básico. O turismo é uma das vertentes mais afetadas, por exemplo. Acho que ninguém quer ir para uma praia cheia de dejetos, né, não tratados. Então, é um problema muito grande, inclusive que o litoral norte de São Paulo enfrenta. Acho que isso aí poderia até ser uma outra live um dia, quem sabe.
o saneamento no litoral norte de São Paulo. Ubatuba, São Sebastião, Caraguá, Ilhabela são locais muito precários, inclusive muito, muito pior do que Pinda, né? Mas só para realmente finalizar minha parte aqui, eu só quero repetir o que eu comentei no início sobre Pinda ainda é um município bom em indicador de saneamento básico, tem coisas para melhorar, isso é óbvio, tem bairros ainda para atender, tem pessoas para atender, mas Pinda está muito à frente do que a gente vê no Brasil inteiro quando a gente viaja, né? Que agora a gente está na pandemia, está em quarentena, mas quando a gente viajava aí para Rondônia, até mesmo para o Rio Grande do Sul, era uma lástima ver o que acontecia em muitos municípios, né? Eu já participei de audiência pública, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, que foi uma das maiores vergonhas que eu presenciei sobre a audiência pública em relação ao saneamento básico. Era um debate de privilégios e não realmente de solução dos problemas. Isso, felizmente, né, em Pinda, apesar que tem os seus problemas, como toda cidade tem, mas o saneamento ao que concerne água e o esgotamento sanitário está resolvido. Ainda tem a questão do resíduos sólidos, aí, como o Fabrício comentou, são pontos muito importantes que precisam ser melhorados na cidade, sem dúvida nenhuma. E uma última coisa que eu queria comentar, principalmente aí sobre a Covid-19, né? Algumas vezes eu acompanho aqui no Facebook da Prefeitura de Pinda, né, que é o meio que eu tenho mais acesso e mais rápido, sobre o boletim, né, da Covid-19 aí em Pinda. Quer dizer, infelizmente, se a gente for analisar os últimos dados de dengue que o Fabrício comentou, que eram os últimos dados disponíveis, acho que era 1.700, né, Fabrício? Você comentou 1.700 casos, a Covid já está batendo em 1.400 em Pinda, né? Então, em pouquíssimos meses, a Covid já chegou perto da dengue, que está sendo contabilizada pelo menos desde janeiro esse ano. Então, mostra o tamanho do problema que Pinda está enfrentando, né? E o Brasil inteiro, mas Pinda também está enfrentando um problemão muito sério. E quando a gente não tem uma infraestrutura sanitária preparada, adequada, a gente tende a ter um colapso. Então, felizmente, esse colapso pela infraestrutura sanitária de Pinda, ele não é previsto tão já. Espero também que nunca aconteça. Mas para a sociedade estar em alerta. E um último recado que eu dou para todo mundo que está acompanhando, a gente está entrando aí num período eleitoral. Então, daqui a pouco vai sair os candidatos a prefeito, vereador, e lembrando o que eu falei no começo, o saneamento, ele é uma obrigação da prefeitura, do prefeito. Ah, mas é a Sabesp que opera, não importa, é a prefeitura que é a responsável por fazer planejamento, por cobrar a Sabesp, enfim, para que as metas sejam cumpridas. Então, quem está acompanhando a gente aí, fique atento nessa eleição agora de 2020, para o pleito municipal, que os candidatos para vereador e prefeito devem estar comprometidos com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e principalmente com a saúde pública. Acho que a saúde pública, acho que nunca antes foi tão importante como agora. Acho que agora todo mundo está vendo o quão importante sempre foi investir na saúde preventiva e também na infraestrutura em si, né? Construção de novos hospitais, melhor remuneração às equipes aí da área da saúde, enfermeiros, médicos, enfim. Então, acho que essa pandemia, se tem alguma coisa boa, porque ela não é boa de jeito nenhum, é mostrar que a gente deve cobrar mais e cobrar mesmo, não é só cobrar pela rede social e etc., mas é cobrar mesmo do município que a gente tenha uma melhor infraestrutura sanitária, porque isso garante longevidade, e também um melhor sistema de saúde público estruturado, porque em momentos como esse, a gente vai sentir na pele quem realmente se preparou e quem não se preparou. E como um pesquisador da área de mudanças climáticas, que eu concluí aí meu trabalho com a USP em relação a isso, a gente está vindo aí a gente vai sofrer períodos muito complicados daqui para frente em relação ao próprio aquecimento das cidades. Então, é bom a gente ficar atento. O estado de São Paulo já aqueceu 1,5 grau em pouquíssimos anos. Isso dá margem para novos vírus, para novas doenças. Então, a gente acha que o coronavírus pode ser a última coisa que nós vamos ver. Eu acredito que, infelizmente, não. Pelo jeito que a humanidade transcorre, e as cidades crescem, né, Tótaro? As cidades estão crescendo cada vez mais. Pinda também é um exemplo. Pinda, até ontem era de um jeito, hoje já é de outro jeito. Pinda está crescendo como toda cidade do mundo está crescendo.
Então, se a gente não tomar cuidado e não cobrar, principalmente nessas próximas eleições, a gente vai sofrer consequências pesadas. Valeu, Tótaro, obrigado. Prazer, Fabrício, prazer, Leonardo, foi muito legal mesmo falar com vocês e eu estou à disposição para uma próxima aí. Meu amigo Fabrício, já vimos aí que temos 2 camaradas que a gente pode buscar mais fonte de saber, né? Vou deixar que nós vamos até meia-noite, né? Mas eu queria que você deixasse suas considerações finais aí para nossos queridos amigos que sempre nos acompanham na rede social. Obrigado pelo convite, Gustavo. Obrigado, Rubens e Leonardo, né? Aprendi muito, acho que esse debate ele é muito pertinente, um assunto que eu tanto gosto, né? É uma ação que eu vim estudando, né? Estudei 6 anos, praticamente, né? A parte de sanitarista e ambiental, né? Depois me especializei em outras áreas, mas é um assunto que eu gosto muito e vejo muita deficiência, né? Não só em Pina, mas como um todo, né? Porque ela é a base, né? Sem saneamento, você não vive. Não adianta você ter o melhor hospital se não tem o melhor saneamento, se não tem o melhor tratamento, a infraestrutura para isso. Não adianta você ter o melhor bairro, condomínio, e não tiver uma estrutura ali para fazer o saneamento. Então, saneamento é a base da vida. Eu acho que se não tiver essa política de conscientização, né, amarrando as ações do município de se fazer, então a gente está num complicado e numa situação aí meio drástica, né? Porque pode passar 10, 20 anos, você não vai resolver o problema se você não atacar a base, que é o saneamento. Mas obrigado pela participação, Rubens e Leonardo, muito obrigado, aprendi muito com vocês hoje, tá? E espero ter passado alguma mensagem, e eu agradeço a todos que participaram dessa live, que nos permitiram, né, levar um pouco de conhecimento, né, esse debate construtivo, essas ações aí de impacto, tanto não só da Covid, mas como um todo um geral, né, que trata essa parte de saneamento para o município. Obrigado, eu espero que a gente possa tratar mais assuntos, porque se a gente pegar saneamento, a gente pode destrinchar em vários tópicos, né, como você disse, praia, né, isso é legal, a gente pode até entrar na parte industrial, que são dos piores modelos, né, que quando não há um tratamento adequado, é o que mais impacta na poluição, né, que é despejado direto em natura. Então, assim, a gente pode entrar na parte da fiscalização do município com as indústrias, como é que está sendo feito isso é muito legal, sendo que Pindamonhangaba tem 2 polos industriais, né? Então, assim, o impacto que isso dá em relação ao ambiente, né? A estrutura que você vive. Mas eu agradeço de coração aí, muito obrigado, e sábado nós estamos de novo, né, Gustavo? Obrigado aí pelo convite, e boa noite a todos. Bom, eu quero agradecer ao Leonardo, ao Rubens e ao Fabrício Jesus por essa noite maravilhosa. Com certeza, Rubens, você vai ser acionado várias vezes, porque o que você tem para passar, o que você aprende todo dia, aí é de extrema importância para a nossa cidade. Eu gosto muito de falar, né? O político, cidadão, ser político ou gestor, ele é um cidadão que nasce na cidade, qualquer cidade do Brasil, se torna governador, prefeito da sua cidade, vereador da sua cidade, ou se torna governador, deputado, ou presidente da República, senador, né? Mas primeiro ele sai de uma cidade, o político sai de uma cidade. Então, se ele absorver o conhecimento, o aprendizado dessa cidade, que ele vai passar, consequentemente, ele vai melhorar a sua cidade, vai melhorar o Estado e o Brasil como um todo. Então, o conhecimento é muito importante. Esse bate-papo é um compartilhamento de conhecimento. Queria perguntar para você, Rubens, antes de finalizar, você trabalha eu já ouvi falar do Trata Brasil, uma das instituições mais importantes. Eu queria saber se a instituição, por exemplo, recebe excursões de escolas, né, de ensino médio, ensino infantil, se pode levar alguma excursão para querer visitar o Trata Brasil. Eu acho muito legal esse contato do aluno com a realidade total, o que é um esgoto. Muitas vezes o aluno não sabe o que é um esgoto, né? Às vezes ele vê um fio de esgoto e não sabe fazer denúncia.
ou se o Trata Brasil faz palestras em escolas municipais, ou em escolas estaduais, no Vale do Paraíba. A nossa estrutura é muito pequena aqui em São Paulo, né? Antes da pandemia, a gente estava num escritório aqui, e são 8 pessoas, por incrível que pareça. A gente tem uma rede de colaboradores, pesquisadores, embaixadores, a gente tem bastante médico, promotor público aí conosco também, mas são pessoas que, na verdade, nos ajudam, né? São pessoas que prestam aí serviços, digamos assim. Então, a gente não recebe visita justamente porque é um escritório pequeno, um escritório de dia a dia, né? Mas a gente fornece muita palestra para as escolas. Nesses 7 anos que eu estou com o Trata Brasil, eu acho que eu já rodei bastante o Brasil para falar em escola no interior de Santa Catarina ou no interior de Rondônia, assim. Então, para a gente é super tranquilo falar com alunos, com universitários, para nós é super tranquilo. Mas uma dica que eu deixo para quem está acompanhando a gente e tem curiosidade, geralmente as empresas de saneamento abrem para visita, né? Então, por exemplo, a Sabesp, eu não sei como é que funciona em Pinda, mas se tiver uma conversa prévia, agora em pandemia tudo é mais difícil, mas talvez quando as coisas melhorarem, voltar um pouco à normalidade, vale a pena quem se interessar mais a conhecer estações de tratamento, como que funciona a parte técnica que o Leonardo explicou bem aí, certamente a Sabesp aceita receber visita sim. Então, desde já agradeço. Leonardo, quer fazer mais algum comentário, algumas considerações? Só sobre ele que ele falou sobre a Sabesp, não, geralmente, se você marcar, eles costumam aceitar, assim, excursão de escola. Eu mesmo, quando estava na faculdade, lá na Unital, eles levaram a gente na ET e na ETA, né, Estação de Tratamento de Água e Esgoto, lá de Taubaté. E acredito que se marcar previamente, eles recebam, sim, os alunos. Excursão de faculdade, eu sei que eles recebem. A nível de conhecimento, eu trabalhei Eu queria agradecer você. Queria agradecer você por ter me convidado aí para participar e fico feliz de ter podido contribuir um pouco com a conversa. A conhecimento, eu tive uma experiência de trabalho, não uma experiência, uma vivência de trabalho numa empresa alimentícia que fazia malte para cerveja, ali na malteria do Vale do Taubaté, e ela usava captação de água do Paraíba para fazer todo o seu processo de germinação da cevada para transformar em malte. Posteriormente, tratava essa água em maeta e depois mandava de volta para Paraíba. Era uma briga grande lá com o pessoal da ANA, para pegar licença ambiental, era complicado. Mas, eu agradeço mais uma vez. Rubens, filho, da próxima vez você canta, beleza? Vai cantar da próxima vez. Deixa o violão preparado aí. Beleza, fechado. Um abraço. Obrigado aí, gente. Valeu mesmo. Fabrício e Leonardo, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. A gente se vê na próxima live. Tchau, tchau.